Boa noite, Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um momento de reflexão na presença do nosso Deus. Eu quero convidar a Igreja a estarmos observando Salmos 23, na Palavra do Senhor, Salmos bastante conhecido para nós. Nós vamos estar meditando nessa palavra um pouquinho só, nessa quarta-feira, né? Que o Senhor nos presenteia em mais um momento, estarmos juntos, glorificando a Ele. Bendito seja o Senhor pelo seu cuidado nas nossas vidas, né? Então, Salmos 23, como nós sabemos, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar comigo? Pedindo ao Senhor que nos oriente, continue nos orientando, continue nos dando paz, continue nos dando tranquilidade. Estamos aí atravessando, né, já chegando do outro lado de uma pandemia, de um momento ímpar no nosso mundo, né, no mundo em que vivemos, e pela graça do nosso Senhor estamos chegando no final. Em nome de Jesus, eu creio que logo, logo estaremos livres dessa situação, né? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, e pensar um pouquinho em algumas atividades aqui do porquê, né, que nós devemos agradecer ao Senhor, né? Por que o Senhor é o nosso pastor? Segundo o texto, nada nos faltará. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos agradecidos. Te damos, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Estamos assim cientes do teu cuidado para conosco. Colocamos-nos na tua presença, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nesta noite de quarta-feira, queremos agradecer ao Senhor. Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado. E Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor nos preenche. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor nos idealizou, o Senhor nos criou para o louvor da tua glória e nos mantém até hoje. Bendito seja o Senhor nas nossas vidas. Amém. Queridos, nós temos aqui esse texto tão importante, né? Então vamos agradecer, né? A ideia nesses salmos é de agradecimento. Mesmo passando por uma situação delicada, né? O salmista aqui relembra um local de grande perigo, né? Que era chamado Vale da Sombra da Morte. Era um lugar onde algumas pessoas iam e não voltavam mais, alguns pastores de ovelha. As suas ovelhas adentravam ali naquele lugar, era como que um túnel, um lugar de apenas entrada e não havia saída. E por muitos, segundo os relatos de alguns historiadores, muitos pastores adentravam naqueles lugares ali atrás das suas ovelhas e não voltavam. Por isso que Davi cita aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele disse, ainda que fosse necessário ele entrar naquele lugar que as pessoas entravam, ou que as pessoas temiam muito entrar, pelas lendas, pelas histórias, ele não temeria, porque o Senhor Deus era com ele. Então eu quero pensar bem pouquinho com os irmãos aqui,
breve espaço de tempo, com relação ao alimento. Você já parou para pensar, você, Igreja do Senhor Jesus, com relação ao alimento? O que esse trecho nos diz em relação ao alimento? Então, o versículo 1 e o versículo 5 vai falar desse momento especial, né? Eu agradeço pelo alimento porque ele pastoreia-me. Como diz o versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Então veja que a questão do alimento, como Jesus ensina-nos ali no Pai Nosso, ele ensina também naquela oração maravilhosa, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É uma forma de pedir a Deus que não nos falte o pão de cada dia, porque isso é o que nos deixaria transtornado, né? As pessoas que passam fome, nós que visitamos às vezes algumas pessoas necessitadas, né? Então a gente vê que realmente é o grau máximo que o ser humano pode ser reduzido, o momento em que ele passa fome. Então, nós temos o que agradecer a Deus, agradeçamos, pois nada nos faltará. Não nos faltará alimento, porque o Senhor nos pastoreia, né? Não nos faltará bebida, porque, segundo o texto sagrado aí, no versículo 2, ele leva-nos para junto das águas. Então, você sabe o que é a representatividade da água quando alguém está com muita sede? Não é? Então, o versículo 2 aí vai dizer que ele leva-nos, né? Além de nos fazer repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso. Então, essa junto das águas de descanso aqui vai nos refrigerar a alma. A presença da água, essa é a ideia da presença da água. Então, nessa quarta-feira, nós somos muito gratos a Deus, porque com relação ao alimento, ele nos pastoreia. Com relação à bebida, ele leva-nos junto às águas. E com relação à direção, porque uma das coisas ruins da nossa vida também é não termos direção. Já se viu em algum momento sem direção, sem saber para onde ir, nem o que fazer? Então, nesse ponto 3 aí, a gente ressalta a direção, que o versículo 3 diz, guia-nos pelas veredas da justiça. Então, nós somos direcionados por alguém que é justo. Nós somos direcionados por alguém que é realmente, acima de tudo, sabe a nossa necessidade. Então, o que ele diz aí? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Isso por amor ao seu nome, né? Para que o nome dele, sempre, conforme, sempre eu gosto de refrisar, né? Para que o nome dele seja glorificado. Porque é por amor do nome dele que nós somos levados, né? Que nós somos guiados. Então, com relação ao alimento, ele nos pastoreia. Com relação à água, nos leva para junto das águas. Com relação à direção, ele guia-nos pelas veredas da justiça. É simplesmente olhando para o texto que a gente vai observando, né? E com relação à comunhão, que é algo que nós precisamos, desejamos, a Bíblia diz que o homem, não é bom que o homem esteja só, o homem foi criado para interagir, né? Então, em relação à comunhão, ele está conosco. O versículo 4 vai nos dizer aí, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum ou mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, Davi tinha a convicção da presença de Deus na sua vida. Então, é isso que nós temos que agradecer. Quantas pessoas, por não ter a presença de Deus, quantas pessoas se desesperam, né? Quantas pessoas não abrem mão da sua fé, abrem mão daquilo que acreditam, porque estão desesperadas, porque não têm Deus, porque não tem a palavra de Deus, porque não tem o conforto do Espírito Santo. Nós temos a comunhão, né? O Senhor está conosco. Nós temos a convicção da sua presença no nosso meio, né?
Isso nos consola, né? É o que ele continua dizendo no versículo 4. O teu bordão, o teu cajado nos consola. Tua vara e o teu cajado nos consola. A vara na ideia de disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina ao filho que ama, e ao mesmo tempo aquele cajado que traz para junto de si, não é? Aquele cajado que não nos deixa desvirtuar ou desviar do caminho do Senhor. A disciplina muitas vezes nos é dada para isso, como eu falei no domingo passado com relação ao porquê que Deus permite as tentações, né? Para nos provar e, consequentemente, claro, nos aprovar. Não é da vontade de Deus nos reprovar, né? Aplicando a disciplina, a ideia de Deus, o pensamento de Deus, o melhor de Deus para nós é a aprovação. Uma vez aprovado, estaremos prontos para prosseguir, né? Para seguir o nosso caminho. Então, essa ideia do consolo vindo de Deus é algo fantástico. Muitas pessoas estão desoladas, muitas pessoas estão desesperadas, porque não têm o consolo do Senhor nas suas vidas. Nós temos o consolo do Senhor, e isso é bom para nós, né? Então, com relação a esse cajado, esse bordão, nos consolando é algo maravilhoso. Isso é a consolação. Então, nós temos muito que agradecer, né? Se a gente for parar para pensar, então nós temos sim muito que agradecer. A gente ouve muito se falar da pandemia, do desespero, do que está causando, etc e tal. Se a gente olhar para o lado negativo, realmente não está acontecendo nada de bom. Mas quando a gente para e olha para o positivo, olha para o que Deus está fazendo, olha para o que Deus está protegendo, como Deus tem protegido o seu povo, como tem sido maravilhoso, não é? Então a gente vê que com relação ao alimento, ele realmente é o nosso pastor, ele nos pastoreia. Com relação às águas, ele nos leva a águas tranquilas. Com relação à direção, ele nos guia pela vereda da justiça. Com relação à comunhão, ele nos mantém unidos. Ele está conosco, não é? E com relação à consolação, sua vara e seu cajado nos consola. É o que nos indica, é o que nos afirma e confirma que somos filhos de Deus. Porque aqueles que não são disciplinados, aqueles que não são orientados por Deus, segundo a Bíblia, são bastardos e não filhos. Nós somos filhos e por isso somos consolados, né? Então, e tudo isso acontece em bondade, né? O versículo 6 deixa claro aí, ó. Ele me segue todos os dias. Não é bondade? O Senhor nos segue, ó, o que diz aqui, ó. A bondade do Senhor, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, as coisas boas de Deus, a misericórdia de Deus está conosco todos os dias da nossa vida. O diabo às vezes nos tenta dizer diferente, né? O diabo às vezes nos tenta olhar para outros caminhos, outros lugares. Mas a Bíblia diz que a misericórdia e a bondade do Senhor estão conosco, né? As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E isso é o motivo que não somos consumidos, né? Então está bem claro aqui, ó. Isso Deus faz em bondade, porque a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você sabe o que é isso? Uma promessa até o fim. A bondade e a misericórdia do Senhor está comigo, está com você. Que bom lembrar isso nessa quarta-feira de oração, de cânticos, onde nós podemos agradecer a Deus, onde nós podemos pedir também ao Senhor, né, que continue olhando para nós, porque a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, e nós somos obedientes para pedir, para bater, conforme Deus tem nos ensinado, né? Então vamos continuar pedindo ao Senhor as suas misericórdias, porque tudo isso, conforme ainda o versículo 6, ele faz isso em segurança, né? Me dá segurança. Para que Deus me dá segurança? E o salmista aqui, ele termina com a confirmação, por conta dessa segurança toda, por conta que, com relação ao alimento, o Senhor Deus me pastoreia, o Senhor Jesus é o meu pastor. Com relação à bebida, ele leva-me para junto das águas. Com relação à direção, ele me guia pelas veredas da justiça. Com relação à comunhão, ele é comigo em todo momento. Com relação à consolação, a sua vara e seu cajado me consolam. Dizem que eu sou filho de Deus.
E isso ele faz em bondade, porque a sua bondade, a sua misericórdia dura para todos os dias da minha vida. E por isso o salmista conclui dizendo: em segurança habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ó. Todos os dias da minha vida em relação à misericórdia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe por que nós continuaremos na casa do Senhor? Pelas misericórdias de Deus. Sabe por que nós habitaremos e continuaremos na casa do Senhor? Porque Ele é bom. Sabe por que nós habitaremos e continuaremos na casa do Senhor? Porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Sabe por que nós habitaremos na casa do Senhor? Porque Ele nos escolheu para sermos os seus adoradores. Você que ainda não é um adorador do Senhor, você que ainda não compreendeu essa essência toda, entrega a tua vida ao Senhor. Diz assim: eu quero ser crente a partir de hoje. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero compartilhar com o Senhor a minha dor, a minha dificuldade, bem como as minhas alegrias. Faz isso e nos comunica. Será um prazer orar por você. Será um prazer discipular você. Será um prazer batizar você. Será um prazer encaminhar você nos caminhos da verdade, que é Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus seja conosco. Que nessa quarta-feira você tenha aí mais do que suficiente motivos para adorar o Senhor. Agradecemos a Deus pela sua vida. Agradecemos a Deus pela igreja do Senhor. Agradecemos a Deus porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Deus porque Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Deus abençoe, que a graça do Senhor seja conosco.